Oi? É Romano? Ah, é Romanos 2,18. Ainda estou com Atos na cabeça. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Outra linguagem. Conhece a vontade de Deus, sabe o que é certo, porque foi instruído em sua lei. Tem outra linguagem? E sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei. Amém. Tem outra linguagem? Não. Todas são iguais? Ou tem uma linguagem diferente? Não? Então quem deseja comentar o versículo 18? Se lembre que Paulo aqui está falando dos judeus, né? Que nós terminamos a semana passada no versículo 17, Paulo comentando para os judeus. Alguém quer fazer um comentário? Aqui o apóstolo Paulo diz que eles tinham todo o conhecimento da vontade de Deus, porque eram pessoas instruídas na lei, porque naquela época os judeus estudavam, era só eles que tinham conhecimento, porque os gentios não tinham, né? Era só eles mesmos, que era o povo de Deus, que sabia a vontade de Deus e tinha conhecimento. Mas se vocês lembrarem, Paulo está falando isso porque eles eram pessoas que deveriam saber o que fazer e não faziam, né? Então Paulo diz, olha, vocês conhecem a vontade de Deus, vocês foram instruídos para isso, se prepararam para isso, assim como nós hoje, né? Nós também conhecemos a vontade de Deus. Aquele que diz que não conhece a vontade de Deus, ele não lê a Bíblia. É verdade. O crente que diz que não conhece a vontade de Deus, ele não lê a Bíblia. Porque se ele lê a Bíblia, ele sabe qual é a vontade de Deus, né? E a vontade de Deus não se resume a uma coisa só, embora tudo que está na Bíblia se resolva só em duas. Se praticar aquelas duas, você vai praticar todas as outras. Mas por quê? Não é que você vai deixar de praticar as outras. É que nessas duas está embutida todas as regras. Toda a vontade de Deus se encaixa ali. É que nem eu costumo ensinar. Se você ama o próximo, você não vai falar mal dele, você não vai perseguir, você não vai roubar, você não vai matar. Você não vai trapacear com ele. Então tudo se resume no amor ao próximo. Tá? Não é que você não tem que fazer as outras coisas, porque tem gente que entende errado. Achar, não, se eu só amar o meu próximo, eu cumpri toda a lei. Errado. Porque amar o próximo não é só, que nem eu falo, não é só você dar cesta básica, não é só você orar por ele, engloba uma série de coisas. Por isso que diz que tudo está embutido nesses dois. Que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando fala amar o próximo, engloba tudo que você imaginar que está na Bíblia. Porque é claro, se eu amar o meu próximo, eu não vou querer que ele passe fome. Então o que é que vai acontecer? Vou ajudar. Vou repartir. Se eu amar o meu próximo, eu não vou cantar a esposa dele. O que é que vai acontecer? Não vai haver adultério. Então tudo se resume ali. É por isso, mas não é que só você amar o próximo, você já cumpriu tudo. Não, é errado. É se você entender o que é amar o próximo. Agora, se você pegar só a palavra amar o próximo, você vai fazer tudo que é errado contra o próximo, mas vai dizer que ama o próximo, então não é por aí. Você tem que ver que amar o próximo engloba uma série de coisas. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquilo que eu quero que os outros façam para mim, eu tenho que fazer primeiro. Então, se eu amo o próximo de verdade, eu vou evitar muita coisa. Não é que eu vou ser perfeito, mas eu vou evitar muita coisa. Então, os judeus sabiam qual é a vontade de Deus, eles conheciam as Escrituras. Eles sabiam qual era a vontade, como nós hoje. Aqui fala do judeu, mas hoje quem sabe a vontade de Deus é a igreja. Se não pratica, se não vive, é por causa da dureza do nosso coração e da nossa rebeldia. Porque se você ler a Bíblia, você vai ver tudo que Deus quer que você faça. Detalhe por detalhe. Perdão, socorro, tudo vai estar ali. Dizimar, vai estar ali. Você repartir, vai estar ali. Você não adulterar, você não furtar, você não roubar. E ali vai uma série de coisas.
Né? Então, nós conhecemos a vontade de Deus. Se a gente não pratica, é outra história. Agora, nós somos igual aos judeus. Temos conhecimento daquilo que Deus quer. Cabe a nós fazer, tá certo? Então, irmão, abre Deuteronômio 4:8. Porque se você levar só para o judeu, você vai colocar os judeus como um monstro e a igreja isenta. Não, a igreja faz o papel do judaísmo hoje. É o povo que conhece a vontade de Deus. Deuteronômio 4:8. E que gente há tão grande, que tenha estatutos, é juízo tão justo como toda esta lei que hoje dou perante vós. Tá vendo? Os judeus tinham essas leis. E agora, tá, aí você vai dizer assim, é a lei de Moisés. E o que é que Jesus deu para nós hoje? A Bíblia. Não tem diferença. Não tem diferença. Os judeus tinham os escritos de Moisés. E nós temos os escritos dos apóstolos. Que foi o próprio Jesus que, através do seu Espírito, instruiu aqueles homens para que registrassem tudo. Então, se lá no passado o judeu tinha as leis que Deus usou Moisés, que é uma das coisas que a gente tem que entender, porque mesmo a lei foi dada por um homem, mas usado por Deus. Naquela época, quem ditou para Moisés? O próprio Deus. Hoje, quem ditou para os apóstolos? O Espírito Santo. A mesma coisa. Então, a mesma responsabilidade que os judeus tinham, nós hoje temos. A gente não pode dizer, mas os judeus, mas nós também. Nós também somos detentor da verdade. Nós sabemos qual é a vontade de Deus. Agora, nossa dureza de coração e nossa rebeldia muitas vezes nos atrapalha. Muitas vezes, na maioria das vezes, nos atrapalha. Filipenses 1:10. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Está vendo? Que a nossa responsabilidade é a mesma dos judeus. No Antigo Testamento, em Deuteronômio, cita que aquele povo conhecia a verdade. E o que é que fala em Filipenses? Nós também conhecemos. E temos que viver de uma forma que não cause vergonha nem escândalo até a vinda de Jesus. É a mesma responsabilidade. A mesma. Só que nós também corremos o mesmo risco que eles correram. Eles entraram por uns caminhos que, porque conheciam a vontade de Deus, porque eram detentores da verdade, começaram a se achar superior demais. E se perderam nessa caminhada. Mas a igreja também não está diferente, ela corre esse risco também. Se vocês lembrarem, na reunião de líderes que nós estamos estudando a respeito da igreja, lembrem dos perigos que a gente aprendeu. Está lembrado dos perigos? Um dos perigos é esse, perder o rumo, perder a direção. Nós corremos esse risco, se não cuidarmos, se não estivermos atentos. Acontece conosco a mesma coisa que aconteceu com os judeus. Corremos o risco de perder o rumo. Versículo 19. Está convencido de que é guia para os cegos e luz para os que estão perdidos na escuridão. Outra linguagem. E confias que és guia dos cegos, luz do que estão em trevas. Outra linguagem. Tem outra linguagem ou todas são iguais? Então quem deseja comentar o 19?
Ninguém? É uma confirmação do 18. Os judeus, eles se achavam a luz do mundo. E hoje, quem é a luz do mundo? A igreja. Porque o que aqui está escrito? Vós sois luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Percebeu como é a mesma responsabilidade? Naquela época eram os judeus. Eles que guiavam o cego. Agora hoje eu pergunto, quem é que guia aqueles que estão na escuridão? A igreja. Eu vivia na escuridão. A igreja veio, me tirou da escuridão. E assim cada um que está aqui. Então assim como os judeus faziam no passado, a igreja faz hoje. A igreja deve fazer hoje. Eles se diziam guias do cego, nós também. Porque não somos nós que pregamos a verdade? Não somos nós que indicamos qual é o caminho? Não somos nós que pregamos a respeito da vida eterna? É a mesma coisa. Então a responsabilidade é a mesma. O problema é de que forma nós estamos assumindo a nossa responsabilidade. Os judeus se perderam ao longo da caminhada. Porque o orgulho entrou, que nem nós, se não cuidar, o orgulho entra. Porque a gente começa a se achar muito santo, muito perfeito, muito bambambam, muito super, e corremos o risco de nos tornar orgulhosos porque somos luz do mundo e sal da terra. E vamos nos esquecer que a luz, ela tem que iluminar, e que o sal tem que salgar. De nada adianta você ser luz, mas sua luz não clarear nada. Então, como de nada adianta você ser sal e não temperar. A Bíblia diz que só presta para ser jogado fora, ser pisado pelos homens. E infelizmente hoje muitos de nós estamos sendo pisados. Porque quantas pessoas que os homens estão pisando? Nós temos exemplo de homens de Deus assim abençoados, que são pisados pelos homens. Porque por algumas atitudes, algumas coisas que acabam, alguns caminhos que pegam, uns desvios, acabam sendo massacrados. Quantos cristãos estão sendo humilhados pelos homens? Porque ser pisado é ser humilhado. Está cheio. Porque não se preocupam em ser luz e nem ser sal. Eles acham que ser luz e sal é pregar, quando na verdade ser luz e sal é você ter uma vida que mostre Deus ao mundo, porque também é um erro. A Bíblia diz que não se acende uma candeia para se esconder. Tem muito crente achando que é para esconder. Não, meu irmão, as coisas de Deus o mundo tem que ver. O mundo precisa ver. A gente tem que parar com essa mania de não querer, não pode falar, tem que falar sim, porque o mundo tem que saber. Por isso que hoje, às vezes, algumas pessoas têm dificuldade de ir em alguns ministérios. Porque as pessoas do ministério entram por esse caminho, de não querer que os outros saibam. Mas não, tem que saber sim. Por quê? Porque é ordem de Deus. Ou vocês se esqueceram que a gente lê? Nós somos uma nação santa, um povo, sacerdócio, propriedade exclusiva, a fim. Como eu não vou falar? Como eu não vou mostrar? A Bíblia diz que não se acende uma candeia para pôr embaixo de uma mesa. Como é que eu vou esconder minha luz? Como é que eu vou esconder os milagres de Deus? Isso não existe. E nós precisamos entender isso. Por isso que hoje muitos não são luz e não são sal. Porque as pessoas têm medo de falar o que Deus faz. E você não tem que ter medo, você tem que falar. Crítica, você vai ter falando ou não falando. Então é melhor você ser criticado falando. É melhor você ser perseguido mostrando. Porque em compensação, né, eu não entro muito assim em determinados homens de Deus. Mas tem homens de Deus que eu conheço mais de perto que eu defendo.
Todo mundo fala mal do pastor Silas Malafaia. Mas ninguém olha o que ele faz. Todo mundo fala mal do Edir Macedo. Mas quem foi que estava nas favelas carioca entregando cesta básica às pessoas? Foram eles. Quem estava dando marmita aos caminhoneiros? Eles. Quem tem uma casa para receber a família de pessoas com câncer? São eles. Tem muitos que têm também, mas eles também têm. Quem é que está lá com Nova Canaã no sertão? São eles. No sertão da Bahia. Inclusive agora na Record está passando a propaganda que nesse movimento a coisa lá apertou, eles estão arrecadando para ajudar mais o pessoal lá. São eles. Ninguém olha isso. E essas coisas o mundo tem que saber. As pessoas precisam saber disso. Tem os exageros de alguns? Tem. Mas é que nem eu falo, a gente não tem que estar olhando os exageros. Você tem que olhar é o que tem de bom. Porque defeito, todo mundo tem. Jesus não era perfeito? Mas não chamaram ele de beberrão? Não chamaram ele de comilão? Não chamaram ele de pecador que vivia comendo nas casas dos gentios? Então você falando ou não falando, vão te criticar do mesmo jeito. Então o que você tem que fazer é o que é certo. Independente do que os outros vão pensar. Durante muito tempo eu me preocupei com o que os outros pensavam. Mas depois que Deus começou a me mudar, inclusive com esse estudo sobre Rio de Deus, o Espírito Santo começou a me falar muitas coisas que tem que perder o medo. Porque você fazendo ou não fazendo, você pensa. Se você faz, é porque você quer aparecer. Se você não faz, porque você é avarento. Então, meu irmão, é esquecer os outros, você tem mais é que fazer. Independente de qualquer coisa. Tá? E os judeus aqui, eles criam que era guia do cego, e todo mundo sabia disso. Mas a igreja também hoje é assim. A igreja é o guia do cego mesmo. Porque eu era um cego. Quem me fez enxergar foi a igreja. Ah, pastor, você era cego? Era. Porque para mim, todo o sistema do mundo, para mim, era correto. Beber, prostituição, adultério, né? Violência, vingança, ódio. Para mim, tudo isso era normal. Mas aí a igreja veio e abriu meus olhos. Fez eu enxergar que não era normal. E assim, eu imagino que foi com a maioria que está aqui, ou com todos, não sei. Né? Mas a gente era cego. E quem era o guia do cego? A igreja. Hoje nós não somos mais cegos, hoje nós somos guia dos cegos. Mas é aí que está. Para mim ser guia, eu não posso ser cego. Agora, como é que eu vou guiar uma pessoa se eu não sou guiado? Se eu ainda não tive os meus olhos abertos? Aí entra o ditado que tem no mundo. É um guia, é um cego guiando outro cego. E os dois vão pro buraco. Mas a igreja hoje é guia dos cegos. Nós cremos nisso. Tanto é que a gente não deixa de pregar às pessoas que estão perdidas. Olha, tem uma vida diferente. Jesus tem algo para fazer na sua vida. Jesus te ama. Jesus tem a vida eterna. Porque quando nós somos cegos, a gente não acredita em vida eterna. Porque para nós, a gente está indo para o inferno, mas na nossa cabeça a gente está indo para o céu. Eu duvido você perguntar para alguém que não conhece a Deus aí para dizer que ele vai para o inferno. Ele não acredita. Porque ele acredita que Deus vai levar todo mundo. Na cabeça dele, todo mundo. Filho de Deus. Ele acha que é todo mundo. Porque nós somos cegos. Só que hoje, nós recebemos um milagre. Os judeus veio e abriu nossos olhos. Os judeus atuais abriu nossos olhos. Tirou da nossa cegueira. E hoje a gente compreende que para mim ter a vida eterna, eu preciso
de Jesus. Preciso receber Jesus, crer no Evangelho, me batizar e caminhar ao lado de Jesus. Nossos olhos foram abertos. Então, assim como o judeu era a guia do cego, eu e você também somos. Por isso, é um alerta para nós tomar cuidado, para não incorrer no mesmo erro que os judeus incorreram. Os judeus eles entraram por uns caminhos tão grandes que eles deixaram de guiar os cegos. Porque eles sabiam a verdade, mas eles rejeitavam os outros. Ah, mas era a ordem de Deus. Vá lá no Antigo Testamento. Lá na época do Egito, Israel, qualquer pessoa poderia fazer parte do povo de Israel. Agora, o que ele tinha que fazer? Circuncidar-se. Se você quisesse fazer parte de Israel, você teria que circuncidar. É que nem hoje. Hoje, para as pessoas fazerem parte da igreja, elas têm que se circuncidar. Só que não é a circuncisão na carne, é no coração. Que é você receber Jesus, se arrepender dos seus pecados e se batizar. É a mesma coisa. Só que naquela época era na carne mesmo, né? Você tinha que, né? Lembra que quando o povo de Israel tramou uma armadilha, um dos irmãos revoltado, porque um cara de outro povo tinha tido um relacionamento com a irmã dele, não sei se vocês lembram dessa história, né? E eles iam se casar, mas um dos irmãos não aceitava. Qual foi a armadilha que eles tramaram para que isso não acontecesse? Eu não sei se vocês lembram dessa história. Eles, sem o pai saber, que no caso era o profeta, sem o profeta saber, eles por trás, os filhos, foram lá no povo e no rei e disse: não, é só vocês se circuncidarem, que aí vocês fazem parte do nosso povo e vocês podem casar. Eu estou usando as minhas palavras. E aquele povo caiu na burrice e se circuncidou. Só que o processo levava uns dias para o cara poder voltar ao normal, porque ele perdia sangue com aquele corte, porque não era que nem hoje, que tem os processos. Hoje é mais fácil. O que é que aconteceu? Enquanto os caras estavam lá se recuperando, eles invadiram a cidade, matou todo mundo. Isso demonstra que se circuncidasse, a pessoa faria parte do povo de Israel. É que nem hoje. Você precisa crer em Jesus, se batizar, você está na igreja. Então, se a gente analisar por aí, qual a diferença de nós e dos judeus? Nenhuma. Qual é a maior? Só tem uma diferença. Os judeus eram o povo de Deus. E nós fomos adotados. Fomos enxertados. Agora, por que um alerta para nós? Se o próprio povo dele, ele cortou na pele, e nós? Será que somos melhores? Será que nós somos melhores do que eles? Porque se o próprio povo dele perdeu a oportunidade, e nós que fomos enxertados? Que foi a misericórdia dele. Por isso, que a gente pegue esses versículos que nós estamos aprendendo nesses dias, que está falando de judeu e gentio, para a gente se firmar na nossa fé e nunca pensar que porque andamos com Jesus somos os bambambam. Não, nós somos pessoas que amamos a Deus, tememos a Deus e que dependemos da misericórdia de Jesus a cada dia. Só isso. Vamos ler Mateus 15, 14. Mateus capítulo 15, versículo 14.
portanto, não faça caso deles. São guias cegos, conduzindo cegos. E se um cego conduzir o outro, ambos cairão numa vala. Agora, olha que coisa estranha. Um povo que conhecia a vontade de Deus. Um povo que sabia a lei de Deus. Como é que é tratada aí em Mateus 15:14? Cegos. Nós também corremos esse risco. Às vezes você está com Deus, tem a lei de Deus, tem a palavra de Deus, mas não vive. Cria fantasias, cria suas ideias, cria sua própria teologia, cria sua maneira de crer, de fé, e quer guiar os outros. E vai levar os outros para o buraco. Vai ensinar coisas erradas, que nós chamamos de heresia. Por isso a gente tem que tomar cuidado. Que você lembra lá atrás no versículo 18, que diz que eles conheciam a lei de Deus, eles tinham conhecimento da vontade de Deus e da lei de Deus. E aqui, quando chega em Mateus 15:14, fala que eles são cegos. Agora, como a gente conhecendo a Deus, a vontade de Deus e a lei de Deus, somos cegos? Nós corremos esse risco. Se você não conservar o Espírito Santo, se você não deixar o Espírito Santo te guiar e você se mantiver só na mente, você vai se tornar igual a Deus. Vai conhecer toda a lei de Deus, mas não vai viver nada e vai ensinar os outros a não viverem. Vai ensinar os outros práticas erradas. Porque se você se acostuma, e os costumes e as tradições te sufocam. Mateus 23:16. 23, 16 e 17. Mateus capítulo 23, versículo 16 e 17. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Você está vendo a cegueira deles? Eles consideravam o ouro do templo mais do que o templo. Agora eu pergunto, quem santificava o ouro? O templo. Então o mais importante era o templo. Mas a cegueira deles, eles entraram por uns caminhos tão esquisitos que eles consideravam o ouro melhor do que o templo. Não, sem entrar pelo templo não significa nada. Agora pelo ouro, que ouro fala de dinheiro, fala de ganância, uma série de coisas. Por isso que lá em Mateus 23 a Bíblia diz que vós deveria fazer essas coisas, quem lembra? Sem esquecer as outras. Por isso é que eu sempre ensino, você não pode se prender só a uma coisa da Bíblia. Você tem que se prender a toda a Bíblia. Porque quando você se prende a uma coisa, você acha que aquilo ali é suficiente, não é? É que na mesma coisa, tem gente que acha que só dizimar e ofertar ele está no paraíso. Não está. Tem que dizimar e ofertar, você tem que amar o próximo, você tem que perdoar, você tem que congregar, você tem que ser bom testemunho. O fato de você ser dizimista é ótimo, mas não é tudo. E o fato de você também amar ao próximo, distribuir cesta básica para todo mundo, dar seus bens para todo mundo, mas mente, trapaceia, também não adianta nada. Não dizima, você também não está fazendo nada. Porque você tem que procurar fazer o conjunto de coisas, não é uma coisa. O problema é que nós temos uma mania de se prender a algo.
E porque a gente faz aquilo ali, a gente acha que é o máximo. Não, eu toco, e daí? Eu canto, e daí? Ah, eu prego, e daí? A Bíblia diz que Deus não precisa de mim para pregar. O que é que está escrito lá? Que se não tiver quem clame as pedras, Deus não precisa de mim. Eu que devo me sentir honrado dele me escolher para fazer esse serviço. Mas eu não posso achar que porque eu faço esse serviço eu sou o rei da terra. Eu prego pela misericórdia dele. E esse é o nosso erro dos judeus. Os judeus, porque eles faziam essas coisas, eles se achavam que eles eram o máximo. Mas era um povo que não perdoava. Lembra quando pegaram Maria Madalena? Eles iam matar Maria Madalena. Jesus foi que mostrou para eles. Eles estavam cegos ali. Ali foi um momento de cegueira deles. Porque o que é que eu tenho ensinado? Que para você corrigir alguém, você precisa estar corrigido. E foi o que Jesus mostrou para eles. Se vocês não têm pecado, mate ela. O que significa ali? Eles estavam cegos. E Jesus abriu os olhos deles e falou, olha, toma cuidado. A lei diz que ela tem que ser condenada. Mas e os pecados de vocês? Ali Jesus falou assim, será que você nunca usou ela? Será que você nunca mexeu com ela? Então vai e atire. Pode ter certeza, muitos dali já tinham mexido com ela. Estavam cegos. Por quê? Porque eles se prenderam à regra. Olha nós hoje. A igreja hoje tem muita cegueira. Olha o divórcio. Quantos de nós está se divorciando? Os montes. Quando eu falo nós, é o povo de Deus. Mas o que é que a Bíblia diz a respeito do divórcio? Deus permitiu o divórcio por causa da dureza do nosso coração. Porque a gente não quer perdoar. Mas o que é que a lei manda você fazer? Se o teu irmão pecar contra você 70 vezes 7 no dia e se arrepender? E por que nós não perdoamos a traição? Percebeu? É aí que entra as cegueiras. Agora Deus, como conhece o nosso coração, Ele permitiu o divórcio nessa situação. Mas nós, o que é que nós fizemos? Aproveitamos essa situação para se divorciar sem essa situação. Ah, eu não gosto mais dela. Ah, o amor acabou. Ah, Deus não quer que eu sofra. Deus não me criou para sofrer.